Uma jovem simples começa seu primeiro dia como recepcionista em um império da moda, onde aparência é tudo. Logo ao chegar, ela chama a atenção do temido dono da empresa, um homem conhecido por seu olhar crítico e decisões impiedosas. Seu jeito sereno e autêntico destoa de tudo naquele ambiente de luxo e competição. Mal sabe ela que esse breve encontro vai iniciar uma transformação que ninguém ali ousaria prever. Se esta história te agradou, se inscreva no nosso canal e compartilhe com pessoas amadas. O sol nascente iluminava os arranha-céus de vidro do Centro Empresarial de São Paulo, quando Rodrigo Albuquerque atravessou as portas automáticas do edifício que abrigava a sede da Albuquerque Couture, um dos impérios da moda mais prestigiados do Brasil. Aos 42 anos, Rodrigo havia transformado o pequeno ateliê de sua família em uma potência que agora dominava o mercado de alta costura nacional e começava a ganhar projeção internacional. Com sua postura impecável, terno sob medida e olhar analítico que parecia dissecar tudo ao seu redor, ele inspirava tanto admiração quanto medo em seus funcionários. "Bom dia, senhor Albuquerque", cumprimentou timidamente Camila Reis, uma das assistentes do departamento de marketing, enquanto apertava nervosamente uma pasta contra o peito. A reunião sobre a campanha do vestido Estrela do Império está marcada para as 9 horas na sala de conferências. Rodrigo apenas assentiu, sem desviar o olhar do celular onde analisava os números da última coleção. Para ele, interações humanas eram apenas protocolos necessários, e sua mente já estava ocupada com a campanha que poderia consolidar de vez o nome da Albuquerque Couture no mercado internacional. O vestido Estrela do Império, avaliado em mais de R$ 2 milhões, era sua aposta para as noivas mais exclusivas do mundo. Ao passar pelo balcão da recepção, algo incomum aconteceu. Seu olhar se desviou momentaneamente da tela do celular. Uma jovem que ele não reconhecia estava sentada atrás do balcão, cabelos castanhos presos em um coque simples, rosto sem maquiagem além de um batom discreto, e uma postura que, apesar de tímida, transmitia uma serenidade quase anacrônica naquele ambiente de egos inflados e competição constante. "Quem é você?", perguntou com sua habitual frieza, parando abruptamente. A jovem se levantou imediatamente, ajustando nervosamente o blazer azul marinho, que parecia ligeiramente maior que seu tamanho. "Juliana Moreira, senhor. Comecei ontem como recepcionista temporária, enquanto Patrícia está de licença maternidade." Rodrigo a observou por alguns segundos, notando os pequenos detalhes que contavam uma história diferente das modelos e executivas que circulavam por aquele prédio. As unhas curtas sem esmalte, o relógio digital simples no pulso esquerdo, os sapatos básicos bem cuidados, mas claramente não de marca. Havia algo nela que destoava do ambiente artificialmente perfeito da Albuquerque Couture. "De onde você vem, senhorita Moreira?" "Capão Redondo, senhor", respondeu ela sem hesitar, referindo-se a um bairro da periferia de São Paulo, conhecido por sua realidade socioeconômica desafiadora e distante anos-luz daquele mundo de luxo. Algo no orgulho contido com que ela mencionou sua origem provocou uma reação imperceptível em Rodrigo. Sem mais palavras, ele seguiu em direção ao elevador, deixando Juliana respirando aliviada por ter sobrevivido ao primeiro encontro com o temido chefe, que, segundo os rumores dos corredores, era capaz de demitir funcionários apenas por não gostarem da cor de suas gravatas. Minutos depois, na sala de conferências no último andar, Rodrigo ouvia sem muito interesse a apresentação de Gustavo Mendes, diretor de marketing, sobre a campanha do vestido Estrela do Império. A mesa estava cercada por executivos em trajes impecáveis e expressões estudadamente sérias. Grandes painéis mostravam modelos famosas usando diferentes versões do vestido em cenários luxuosos. "Como podem ver, temos 3 opções de top models internacionais para a campanha", explicava Gustavo com entusiasmo calculado. "Natália Vodianova está pedindo 1,5 milhão, mas garantiria visibilidade global. Gisele Bündchen pediria mais, mas seria uma escolha patriótica e..." "Quanto custaria esta campanha no total?", interrompeu Rodrigo, tamborilando os dedos na mesa de mogno. "Com produção, locação no Copacabana Palace, equipe internacional e cachê da modelo principal, estamos falando de aproximadamente 3,5 milhões,
respondeu Gustavo, consultando rapidamente suas anotações. Um silêncio pesado caiu sobre a sala quando Rodrigo se levantou e caminhou até a janela, de onde observou o horizonte de São Paulo por alguns segundos. Aqueles momentos de silêncio eram conhecidos na empresa como a calmaria antes da tempestade. 3,5 milhões para mostrar um rosto que todos já viram 1000 vezes, questionou com voz controlada, mas cortante. Para vender um vestido que custou 1/3 disso para ser criado? É o mercado, Rodrigo, tentou argumentar Sofia Vasconcelos, diretora criativa. Precisamos de um rosto conhecido, alguém que... E se fizéssemos o oposto? Interrompeu Rodrigo, virando-se subitamente para encarar a equipe. E se, em vez de gastar milhões com um rosto que já aparece em todas as revistas e outdoors, usássemos alguém real, alguém que qualquer mulher pudesse olhar e pensar, poderia ser eu? A sala permaneceu em silêncio perplexo, enquanto Rodrigo, agindo por um impulso que ele mesmo não compreendia totalmente, pressionou o interfone. Peça para a nova recepcionista subir imediatamente, ordenou a sua assistente pessoal. Juliana sentiu seu coração acelerar quando o telefone da recepção tocou, e a voz da assistente de Rodrigo informou que ela deveria subir ao último andar imediatamente. Seu primeiro pensamento foi que havia cometido algum erro grave sem perceber. Em apenas seu segundo dia de trabalho, ser chamada à presença do dono da empresa só poderia significar problemas. Quando as portas do elevador se abriram no último andar, Juliana respirou fundo, ajustou o crachá e caminhou pelo corredor de mármore até a imponente sala de reuniões. Ao entrar, sentiu-se como um peixe fora d'água ao ver todos aqueles executivos impecavelmente vestidos, a observando com expressões que variavam entre curiosidade e desdém. Senhorita Moreira, Rodrigo gesticulou para que ela entrasse. Você já foi fotografada profissionalmente alguma vez? A pergunta a pegou completamente desprevenida. Não, senhor. Apenas fotos comuns para documentos e... Perfeito, interrompeu Rodrigo, virando-se para a equipe. Senhoras e senhores, apresento a vocês o novo rosto da campanha Estrela do Império. Se o silêncio anterior havia sido pesado, este que se seguiu era quase sólido. Juliana permaneceu imóvel, certa de que havia entendido errado. Sofia foi a primeira a quebrar o silêncio com uma risada nervosa. Rodrigo, você não pode estar falando sério. Ela não tem experiência, não tem as medidas padrão, nem... Exatamente, cortou Rodrigo. Ela não é uma modelo profissional, é uma mulher real. Nossa campanha será sobre uma mulher comum realizando o sonho de usar um vestido extraordinário. Da realidade ao sonho. Este será nosso conceito. Juliana sentiu todos os olhares sobre ela, alguns incrédulos, outros calculistas, como se tentassem enxergar o que Rodrigo via. A única coisa que ela conseguia pensar era em como Felipe, seu noivo, reagiria a essa notícia. Felipe, que já demonstrava ciúmes quando ela simplesmente mencionava colegas de trabalho, que insistia em buscá-la todos os dias no trabalho para protegê-la, que constantemente sugeria que ela deveria deixar esse emprego porque não combinava com ela. Senhor, eu acho que houve um engano, Juliana finalmente conseguiu dizer. Eu não sei nada sobre modelar. Eu sou apenas uma recepcionista temporária e... A questão é exatamente essa, senhorita Moreira, respondeu Rodrigo com um brilho determinado nos olhos. Não queremos que você saiba modelar. Queremos sua autenticidade. E não se preocupe. Seu salário como recepcionista será mantido e você receberá um bônus substancial pela campanha. Antes que Juliana pudesse formular qualquer outra objeção, a porta da sala de reuniões se abriu e uma figura familiar entrou sem cerimônia. Felipe Gomes, com seus 30 anos, cabelos cuidadosamente arrumados e camisa polo de grife, sorriu ao ver Juliana, mas seu olhar rapidamente se endureceu ao notar a situação. Desculpem a interrupção, disse com falsa cordialidade. Vim buscar minha noiva para o almoço como combinamos, meu amor. O termo meu amor, dito com aquela entonação possessiva, fez com que Rodrigo observasse com mais atenção a dinâmica entre os dois. Notou como Juliana imediatamente assumiu uma postura mais retraída, quase defensiva, e como seu olhar, antes direto e honesto, agora desviava para o chão. Sinto muito, senhor, perguntou Rodrigo. Gomes, Felipe Gomes, respondeu o homem estendendo a mão com confiança excessiva.
Senhor Gomes, receio que sua noiva estará ocupada não apenas hoje no almoço, mas durante as próximas semanas. Ela acaba de se tornar parte de um projeto importante para a empresa. Felipe sorriu, mas seus olhos permaneceram frios. Que interessante. E que projeto seria esse, se posso perguntar? Juliana será o rosto da nova campanha de nosso vestido de noiva exclusivo, respondeu Rodrigo com um tom que não admitia contestação. O contrato será assinado ainda hoje, com um bônus considerável, claro. O sorriso de Felipe vacilou por um momento antes de se recompor em uma expressão calculada de alegria. Isso é surpreendente. Minha Juliana, uma modelo? Quem diria? Ele se aproximou de Juliana e passou o braço por seus ombros em um gesto que, para olhos menos atentos, poderia parecer afetuoso, mas que Rodrigo percebeu ser marcadamente possessivo. Precisaremos conversar sobre isso em casa, amor, disse Felipe em um tom baixo, mas audível para todos. Afinal, temos nosso próprio casamento para planejar, não é mesmo? Juliana assentiu silenciosamente, o conflito evidente em seu rosto. Por um lado, a oportunidade inesperada que poderia mudar sua vida financeira e talvez lhe dar alguma independência. Por outro, o conhecimento de como Felipe reagiria quando estivessem sozinhos. Vamos deixar os detalhes para amanhã, decidiu Rodrigo, percebendo a tensão crescente. Senhorita Moreira, você pode retornar à recepção por hoje. Amanhã de manhã teremos uma reunião para discutir os próximos passos. Enquanto o casal saía da sala, Rodrigo observou a linguagem corporal de ambos. A maneira como Felipe guiava Juliana com uma mão firmemente em suas costas, como inclinava a cabeça para sussurrar algo que fazia os ombros dela se enrijecerem sutilmente. Você perdeu a cabeça? Perguntou Sofia assim que a porta se fechou. Isso vai contra tudo o que construímos. A Albuquerque Couture representa sofisticação, exclusividade, perfeição e agora representará realidade e autenticidade, respondeu Rodrigo, retornando à mesa. Além disso, pensem na economia. Em vez de gastar milhões, investiremos uma fração em produção de qualidade e na transformação da senhorita Moreira. O contraste entre a simplicidade dela e a opulência do vestido será muito mais impactante que qualquer modelo profissional. Enquanto a reunião continuava com discussões acaloradas sobre a decisão radical, no elevador, Felipe apertava discretamente o braço de Juliana. O que você fez para chamar a atenção dele? Perguntou em um sussurro tenso. 2 dias nessa empresa e já conseguiu se meter num projeto desses? Eu não fiz nada, Felipe, respondeu Juliana, sentindo o familiar nó no estômago se formar. Foi decisão dele, eu nem tive chance de recusar. E por que recusaria? Uma oportunidade de se exibir, de ter homens te olhando. Não é isso que você quer? Claro que não. Você sabe que só aceitei esse emprego para ajudar a pagar o tratamento da minha mãe, respondeu Juliana, lembrando-se da razão principal por suportar a relação cada vez mais sufocante com Felipe, a estabilidade financeira que o relacionamento proporcionava para cuidar de sua mãe doente. Vamos ver como isso vai funcionar, disse Felipe, forçando um sorriso quando as portas do elevador se abriram no térreo. Mas entenda uma coisa, Juliana. Você é minha noiva, e nada, nem mesmo esse joguinho do seu chefe vai mudar isso. Naquele momento, Juliana sentiu um arrepio percorrer sua espinha, não apenas pelo tom ameaçador de Felipe, mas pela súbita percepção de estar presa entre 2 forças igualmente dominadoras, seu noivo controlador e um chefe enigmático cujas intenções ela não conseguia decifrar. O que ela não poderia imaginar é que a decisão impulsiva de Rodrigo Albuquerque desencadearia uma série de eventos que transformariam irrevogavelmente a vida de todos os envolvidos. Na manhã seguinte, o estúdio fotográfico no subsolo da Albuquerque Couture transformou-se em um verdadeiro formigueiro humano. Maquiadores, cabeleireiros, estilistas e assistentes circulavam freneticamente, preparando tudo para a sessão que, segundo as ordens diretas de Rodrigo, deveria capturar a metamorfose da simplicidade em esplendor. No centro desse caos organizado, Juliana permanecia sentada em uma cadeira de maquiagem, observando seu reflexo no espelho enquanto diferentes profissionais analisavam seus traços como se ela fosse uma tela em branco. Não estou acostumada com tanta atenção, comentou timidamente para Marina Prado,
a maquiadora-chefe que aplicava cuidadosamente uma base no rosto de Juliana. É compreensível, respondeu Marina com um sorriso gentil. A maioria das modelos que passam por aqui já nasceram com uma equipe de beleza esperando na maternidade, mas você tem algo que muitas delas perderam: naturalidade. Juliana sorriu nervosamente, tentando ignorar a mensagem de Felipe que acabara de chegar ao seu celular, a terceira desde que havia entrado no estúdio. Mande fotos do que estão fazendo com você. Não quero que exagerem na maquiagem. Poderia guardar o celular, por favor? Pediu Sofia Vasconcelos, que acabara de entrar no estúdio com uma expressão de determinação profissional. Precisamos de sua concentração total. Sofia, que inicialmente havia se oposto à ideia de usar Juliana na campanha, agora parecia decidida a transformar o desafio em triunfo. Vestindo um conjunto preto impecável e com o cabelo loiro preso em um rabo de cavalo severo, ela carregava uma prancheta e irradiava autoridade. O conceito é simples, explicou, gesticulando para que os assistentes se aproximassem com o vestido. Você é uma mulher comum que, ao vestir o Estrela do Império, transcende sua realidade cotidiana e se torna uma visão etérea, quase mítica. Não queremos que você pose como modelo, queremos capturar sua reação genuína ao se ver transformada. O vestido, quando finalmente revelado, fez com que todos no estúdio parassem para admirá-lo. Confeccionado com seda italiana e bordado com milhares de cristais e pérolas minúsculas, o Estrela do Império era uma obra de arte que parecia capturar e refletir cada partícula de luz no ambiente. O design combinava linhas clássicas com detalhes contemporâneos, criando uma silhueta que sugeria tanto tradição quanto ousadia. É o vestido mais bonito que já vi na vida, sussurrou Juliana, inconscientemente estendendo a mão para tocar o tecido, mas retraindo-a rapidamente. E você será a primeira pessoa fora da equipe de design a vesti-lo? Comentou Sofia. Então, vamos transformar você antes. As 2 horas seguintes foram um turbilhão para Juliana. Suas sobrancelhas foram redesenhadas, seus cabelos castanhos ganharam reflexos sutis e foram modelados em ondas suaves que emolduravam seu rosto. A maquiagem, embora profissional, foi mantida relativamente natural, destacando seus olhos amendoados e lábios bem definidos. Quando finalmente chegou o momento de vestir a peça principal, Juliana foi conduzida a um provador especial. 3 assistentes de vestuário ajudaram-na cuidadosamente a entrar no vestido, que precisava ser manipulado com extremo cuidado devido aos detalhes delicados. Estamos prontos? Perguntou Sofia do lado de fora. Quase, respondeu uma das assistentes, ajustando os últimos detalhes. Foi nesse momento que a porta do estúdio se abriu e Rodrigo Albuquerque entrou, acompanhado do fotógrafo renomado que havia sido contratado para a sessão. Rodrigo raramente acompanhava sessões fotográficas, preferindo analisar os resultados finais, mas algo neste projeto particular havia capturado seu interesse de uma forma que nem ele mesmo compreendia totalmente. Como estamos progredindo? Perguntou com sua habitual objetividade. Estamos prestes a ver o resultado da transformação, respondeu Sofia, ainda não totalmente convencida da sabedoria daquela decisão, mas determinada a fazer o melhor trabalho possível. As portas do provador se abriram e Juliana emergiu lentamente, quase irreconhecível. O vestido abraçava seu corpo, como se tivesse sido feito exclusivamente para ela, destacando curvas que suas roupas cotidianas escondiam. Seus olhos, uma mistura de insegurança e encanto, percorreram o estúdio até encontrarem os de Rodrigo. O que aconteceu em seguida foi algo que ninguém no estúdio jamais esqueceria. Rodrigo Albuquerque, conhecido por sua expressão impassível e controle emocional absoluto, ficou visivelmente sem palavras. Não foi apenas a beleza surpreendente de Juliana que o afetou, mas algo mais profundo. A vulnerabilidade autêntica em seu olhar, a maneira como ela segurava a barra do vestido com dedos levemente trêmulos, como se temesse que tudo pudesse desaparecer a qualquer momento. Perfeito! Foi tudo o que ele conseguiu dizer, sua voz notavelmente mais suave que o habitual. O fotógrafo Marcos Teixeira, um artista premiado conhecido por seu trabalho com luzes naturais, imediatamente começou a direcionar a sessão. Diferente das modelos profissionais que seguiam comandos com precisão mecânica,
Juliana respondia de forma hesitante, criando composições que oscilavam entre fragilidade e força de uma maneira que nenhuma atuação poderia replicar. Não tente posar, instruiu Marcos. Apenas seja você mesma com esse vestido. Pense em como se sente. E Juliana pensou. Pensou em sua mãe, que havia sacrificado tanto para criá-la sozinha após o abandono de seu pai. Pensou em seu bairro na periferia, onde sonhos como estar ali, vestindo algo tão valioso quanto um apartamento, pareciam impossíveis. E pensou em Felipe, em como ele constantemente a lembrava de seu lugar, de como ela deveria ser grata por ele, um corretor imobiliário bem-sucedido, ter escolhido alguém de suas origens. A câmera capturou cada nuance dessas reflexões. O orgulho, a melancolia, a determinação e, finalmente, uma espécie de libertação, quando Juliana, por um breve momento, permitiu-se esquecer todas as limitações que outros haviam imposto a ela. Rodrigo observava tudo à distância, incapaz de desviar o olhar. Havia algo naquela mulher que despertava nele emoções há muito tempo adormecidas. Não apenas desejo, mas uma admiração quase reverente por sua autenticidade. Em um mundo onde ele havia se acostumado a pessoas usando máscaras sociais, a transparência emocional de Juliana era simultaneamente desconcertante e irresistível. A sessão foi interrompida abruptamente pelo som estridente de um celular. Juliana estremeceu ao reconhecer o toque personalizado que havia configurado para Felipe. Quando você atender, é melhor que seja rápido, ele havia dito quando insistiu nessa configuração. Continuamos em 5 minutos, declarou Sofia com evidente irritação. Juliana, por favor, desligue o celular quando voltar. No corredor fora do estúdio, Juliana atendeu a ligação com mãos trêmulas. Onde você está? Já passei 2 vezes na recepção e disseram que você está em uma sessão. A voz de Felipe soava controlada, mas ela conhecia bem aquele tom, a calma que precedia suas explosões de ciúme. Estou no estúdio fotográfico, Felipe. É para a campanha que te falei ontem. E por que não me avisou que seria hoje? Não acha que eu deveria estar acompanhando tudo isso? Juliana respirou fundo, sentindo o familiar nó se formar em seu estômago. Foi decidido ontem à tarde, depois que você saiu. Não é nada demais, só algumas fotos para... Mando um Uber agora mesmo para você. Diga que está passando mal e venha para casa, interrompeu ele. Não gosto dessa história de te transformarem em algo que você não é. Não posso fazer isso, Felipe. Assinei um contrato e... Juliana parou ao ouvir passos no corredor. Rodrigo apareceu, mantendo uma distância respeitosa, mas sua presença era inegavelmente imponente. Algum problema, senhorita Moreira? Estamos prontos para continuar. Quem está aí com você? Perguntou Felipe imediatamente. É o senhor Albuquerque, respondeu Juliana, sentindo-se dividida entre 2 mundos completamente diferentes. Passe o telefone para ele, exigiu Felipe. Hesitante, Juliana estendeu o celular para Rodrigo, que o aceitou com uma sobrancelha arqueada. Rodrigo Albuquerque falando, disse ele em tom neutro, mas firme. Senhor Albuquerque, aqui é Felipe Gomes, noivo da Juliana. A voz agora soava artificialmente cordial. Aprecio a oportunidade que está dando a ela, mas estou preocupado com essa súbita mudança na rotina dela. Juliana tem responsabilidades em casa, compromissos familiares, entende? Talvez pudéssemos ajustar esse cronograma para que ela possa cumprir suas obrigações comigo e com a família dela. Rodrigo observou Juliana enquanto escutava. O modo como ela abraçava o próprio corpo, mesmo vestida como uma rainha. Como seus olhos evitavam contato direto, como seu corpo inteiro parecia ter encolhido desde a ligação. Senhor Gomes, compreendo sua preocupação, respondeu Rodrigo com uma polidez calculada. No entanto, Juliana agora tem um compromisso profissional conosco, com um contrato assinado e remuneração adequada. Se houver necessidade de ajustes no cronograma, isso será discutido diretamente com ela, que é a profissional contratada. Agora, se nos der licença, temos uma sessão importante para continuar. Sem esperar resposta, Rodrigo encerrou a ligação e devolveu o telefone a Juliana. Sugiro que desligue o aparelho durante o restante da sessão. Sua concentração é essencial. Ele vai ficar furioso, murmurou Juliana mais para si mesma do que para Rodrigo. Seu relacionamento pessoal é assunto seu, senhorita Moreira, respondeu ele com uma neutralidade estudada.
mas seu desempenho profissional aqui é assunto meu. E, se me permite a observação, você parece uma pessoa diferente quando está longe do seu noivo, mas autêntica. Seus olhares se encontraram brevemente, e Juliana sentiu uma estranha conexão com aquele homem que até então parecia tão distante de sua realidade. Não era apenas o poder ou a riqueza que o separavam dela. Era uma solidão familiar, um isolamento que ela reconhecia porque também o carregava, ainda que por razões completamente diferentes. "Vamos continuar?" perguntou Rodrigo, gestualizando em direção ao estúdio. Juliana assentiu, desligou o celular e o guardou. Ao retornar ao estúdio, ela não era mais apenas a recepcionista tímida ou a noiva submissa de Felipe. Pela primeira vez em muito tempo, ela era simplesmente Juliana, uma mulher descobrindo seu próprio poder. A sessão prosseguiu com uma energia renovada. As fotos capturaram não apenas a beleza do vestido ou da modelo improvisada, mas uma narrativa visual de transformação. A última sequência de imagens, tiradas ao entardecer com a luz natural invadindo o estúdio através das amplas janelas, mostrava Juliana com um olhar que mesclava vulnerabilidade e força. Uma combinação que Marcos descreveu como impossível de replicar com modelos profissionais. Quando finalmente terminou, já era noite. Juliana retornou ao provador para remover cuidadosamente o vestido, sendo ajudada pelas mesmas assistentes. Ao vestir suas próprias roupas, calça jeans simples, blusa branca e o blazer azul marinho do uniforme da empresa, ela esperava sentir alívio por voltar à sua realidade. Em vez disso, sentiu uma estranha nostalgia pela mulher que havia sido por algumas horas. Ao sair do provador, encontrou apenas Rodrigo no estúdio, examinando algumas das fotos que Marcos havia selecionado preliminarmente em um monitor. "Os outros já foram?" perguntou ela, ajustando nervosamente a alça da bolsa. "Sofia está finalizando alguns detalhes com a equipe de marketing", respondeu Rodrigo, sem desviar os olhos do monitor. "Estas imagens são impressionantes." Juliana se aproximou hesitante para ver as fotos e quase não reconheceu a si mesma. A mulher na tela emanava uma dignidade e uma presença que ela jamais havia associado à sua pessoa. "É realmente o vestido que faz toda a diferença", comentou, tentando diminuir seu próprio mérito. "Não", respondeu Rodrigo, virando-se para encará-la diretamente. "É você. O vestido é apenas tecido e pedras. O que vemos nestas imagens é algo que você sempre teve dentro de si, mas talvez não tenha percebido." O momento de conexão entre eles foi interrompido pelo som da porta do estúdio se abrindo. Felipe entrou, seu rosto uma máscara de cordialidade que mal escondia a fúria contida em seus olhos. "Vim buscar minha noiva", anunciou com um sorriso tenso. "Já está ficando tarde e temos um jantar com meus pais." Juliana congelou, pois não havia nenhum jantar marcado com os pais de Felipe. Esta era uma das táticas que ele frequentemente usava: inventar compromissos para tirá-la de situações que ele não aprovava. "Claro", respondeu ela automaticamente, anos de condicionamento sobrepondo-se à nova sensação de independência que havia experimentado durante aquele dia. "Senhor Gomes", Rodrigo estendeu a mão profissionalmente. "Devo parabenizá-lo. Sua noiva foi excepcional hoje. O sucesso desta campanha será em grande parte devido à autenticidade que ela trouxe ao projeto." Felipe apertou a mão oferecida com força desnecessária. "Obrigado, mas Juliana sempre soube seu lugar. Não é mesmo, amor?" O termo de afeto soava como uma ameaça velada, e Juliana assentiu silenciosamente, evitando o olhar de Rodrigo. "Na verdade", continuou Rodrigo, como se não tivesse notado a tensão, "gostaria de convidar vocês dois para o lançamento oficial da campanha no Gala Anual de Moda da Albuquerque Couture, no próximo mês. Será um evento significativo para a carreira de Juliana." "Juliana tem carreira de recepcionista, senhor Albuquerque", respondeu Felipe com um sorriso condescendente. "Isso é apenas um trabalho temporário até nosso casamento. Mas agradecemos o convite e certamente consideraremos." Sem dar chance para que Rodrigo respondesse, Felipe colocou a mão firmemente nas costas de Juliana e a guiou para fora do estúdio. Rodrigo observou a dinâmica com crescente desconforto, reconhecendo os sinais sutis de uma relação controladora.
algo que ele próprio havia praticado em seus negócios, mas nunca havia presenciado tão claramente em um relacionamento pessoal. Enquanto o casal se afastava pelo corredor, Rodrigo notou como a postura de Juliana mudava. Os ombros curvando-se levemente, o passo tornando-se mais hesitante. Era como assistir à transformação inversa da que havia testemunhado durante a sessão fotográfica, a borboleta voltando ao casulo por vontade de outro. Naquela noite, sozinho em seu apartamento de cobertura com vista para o Parque Ibirapuera, Rodrigo se viu examinando repetidamente as fotos de Juliana no vestido Estrela do Império. Havia algo nelas que transcendia o aspecto comercial, algo que o atraía de forma irracional e inesperada. É apenas o sucesso potencial da campanha, murmurou para si mesmo, servindo-se de uma dose de uísque. Mas ele sabia que havia mais. Pela primeira vez em anos, Rodrigo Albuquerque, o homem que controlava cada aspecto de seu império com precisão matemática, sentia-se inquieto por algo que não conseguia catalogar ou controlar. O despertar de emoções que há muito havia enterrado sob camadas de pragmatismo e ambição. Enquanto isso, no apartamento de classe média que dividia com Felipe no bairro do Tatuapé, Juliana enfrentava o interrogatório que já esperava. Cada detalhe da sessão fotográfica, cada interação com Rodrigo, cada olhar trocado, tudo era dissecado por Felipe em busca de sinais de traição ou inadequação. Ele olhou para você de forma diferente? Tocou em você durante a sessão? O que quis dizer com autenticidade? As perguntas se sucediam sem dar tempo para respostas completas. Foi apenas um trabalho, Felipe, respondeu Juliana cansada, sentada na beira da cama, enquanto ele andava de um lado para outro. O senhor Albuquerque mal falou comigo durante a sessão. Estava mais interessado no resultado das fotos. Eu vi como ele olhava para você no estúdio, como se você fosse algum tipo de descoberta, insistiu Felipe parando à sua frente. E agora quer nos convidar para um gala? Desde quando donos de empresas convidam recepcionistas temporárias para eventos importantes? Ele tem segundas intenções, Juliana, e você está sendo ingênua se não percebe isso. O convite é profissional por causa da campanha, argumentou ela, embora uma parte de si questionasse se havia realmente notado algo diferente no olhar de Rodrigo. Eu sou o rosto da campanha. Faz sentido que eu esteja no lançamento. Felipe se ajoelhou à sua frente, segurando suas mãos com força excessiva. Seu rosto suavizou-se em uma expressão que Juliana conhecia bem. O momento em que a intimidação dava lugar à manipulação emocional. Você não vê o que está acontecendo? Ele está tentando te mudar, te transformar em algo que você não é. Aquele vestido, aquela maquiagem, aquela não era você, Ju. A mulher que eu amo é simples, modesta, com os pés no chão. Tenho medo de que toda essa atenção faça você esquecer quem realmente é, de onde vem, de esquecer tudo que construímos juntos. Culpa e confusão se misturavam no coração de Juliana. Por um lado, a preocupação de Felipe parecia genuína, nascida de amor e medo de perdê-la. Por outro, ela não conseguia ignorar como se sentira durante aquelas horas no estúdio, como se finalmente estivesse respirando depois de muito tempo submersa. Não vou mudar, Felipe. É só um trabalho temporário, como você disse, respondeu automaticamente, as palavras soando vazias até para si mesma. Promete que não vai se deixar levar por tudo isso? Que vai lembrar que seu lugar é comigo? Perguntou ele, sua voz agora quase suplicante. Prometo, respondeu Juliana, enquanto uma voz interior questionava silenciosamente. E qual é exatamente meu lugar? Felipe a abraçou com força, sussurrando que a amava mais que tudo, que só queria protegê-la de pessoas que tentariam usá-la e descartá-la. Juliana retribuiu o abraço mecanicamente, mas sua mente vagava para as imagens que havia visto no monitor, a mulher de olhar determinado e postura digna que havia emergido brevemente de dentro dela. Naquela noite, tanto Rodrigo quanto Juliana adormeceram com pensamentos um sobre o outro. Ele intrigado pela autenticidade que ela emanava, ela perturbada pela possibilidade de que existisse mais nela do que Felipe permitia que ela visse. O vestido estrela do Império, concebido inicialmente como mero produto de luxo, começava a tecer uma teia invisível que entrelaçaria suas vidas de maneiras que nenhum dos dois poderia prever. As semanas que se seguiram
testemunharam uma transformação sutil, porém significativa, em Juliana. Embora continuasse cumprindo suas funções como recepcionista com a mesma eficiência de antes, havia algo diferente em sua postura, na maneira como respondia às ligações, como cumprimentava os visitantes. Uma confiança nascente que não passava despercebida pelos colegas, nem por Rodrigo, que encontrava cada vez mais desculpas para passar pela recepção. A campanha do vestido Estrela do Império progrediu com velocidade surpreendente. As fotos foram selecionadas, tratadas e aprovadas para a divulgação inicial. A reação do departamento de marketing ao ver o resultado final foi de choque inicial, seguido de entusiasmo crescente. As imagens de Juliana transmitiam exatamente o que Rodrigo havia imaginado: uma beleza autêntica e acessível que, paradoxalmente, tornava o vestido de luxo ainda mais desejável. A narrativa visual de uma mulher comum, realizando um sonho extraordinário, ressoava de uma forma que nenhuma modelo profissional poderia replicar. No entanto, à medida que a data do gala anual de moda da Albuquerque Couture se aproximava, a tensão na vida pessoal de Juliana aumentava proporcionalmente. Felipe intensificara seu comportamento controlador, passando a buscá-la no trabalho todos os dias, enviando mensagens constantes durante o expediente e, mais perturbador, começando a criticar abertamente seu novo trabalho e a influência negativa que exercia sobre ela. "Você está diferente", acusou durante um jantar em seu apartamento 2 semanas antes do grande evento. "Tem se arrumado mais, comprou roupas novas. Para quem está tentando se exibir, Juliana?" "Não estou me exibindo para ninguém", respondeu ela, tentando manter a calma enquanto servia o jantar que havia preparado. Sofia sugeriu algumas mudanças no visual para manter coerência com a imagem da campanha. "É parte do trabalho, Felipe." "Sofia", ele repetiu com desdém. "Agora você está nas bases de primeiro nome com os executivos? E o que mais essa Sofia sugeriu? Que você abandone suas origens, que esqueça quem você realmente é." Juliana respirou fundo, sentindo uma irritação que antes teria reprimido imediatamente. "Ninguém está sugerindo isso. Na verdade, a campanha é exatamente sobre valorizar quem eu realmente sou, não uma versão fabricada." "Ah, e você acredita nisso?" Felipe riu sarcasticamente. "Eles estão te usando, Juliana. Quando a campanha acabar, vão descartá-la como um guardanapo usado e você voltará a ser apenas uma recepcionista. Isto se ainda tiver emprego, claro." As palavras atingiram Juliana como um soco no estômago, não porque fossem novidade, mas porque ecoavam seus próprios medos secretos. E se tudo aquilo fosse apenas temporário? E se, após o brilho momentâneo, ela voltasse à invisibilidade de antes, mas agora incapaz de se contentar com ela? "Tenho pensado sobre o gala", continuou Felipe, mudando ligeiramente de assunto ao perceber o impacto de suas palavras. "Acho melhor não irmos." "O quê?" "Mas, Felipe, preciso estar lá. É o lançamento oficial da campanha", protestou Juliana, surpresa pela sugestão. "Exatamente. Será um evento cheio de pessoas ricas e influentes, te olhando como se você fosse um objeto exótico, uma curiosidade. Olha a garota da periferia vestindo roupas caras." Ele imitou uma voz afetada. "É humilhante, Juliana." "Não é assim que vai ser", argumentou ela, embora a insegurança começasse a se instalar. "É um evento profissional e eu sou parte do projeto." "Você é a garota da foto, nada mais", Felipe retrucou, sua voz endurecendo. "Não se iluda achando que é algo além disso. Aquelas pessoas vão te comer viva. Vão rir da sua falta de sofisticação, do seu sotaque de periferia." Juliana sentiu o familiar nó no estômago, a sensação de inadequação que Felipe sabia exatamente como provocar. "Talvez você tenha razão", murmurou, baixando os olhos para o prato ainda intocado. O sorriso vitorioso de Felipe durou apenas até a manhã seguinte, quando Rodrigo convocou Juliana para uma reunião em seu escritório. Ela nunca havia estado ali antes, um espaço imponente no último andar, com paredes de vidro que ofereciam uma vista panorâmica de São Paulo. "Senhorita Moreira", Rodrigo gesticulou para que ela se sentasse em uma das cadeiras de couro diante de sua mesa. "Os resultados preliminares da campanha estão superando todas as expectativas." Ele girou seu monitor para que Juliana pudesse ver um dashboard com métricas de engajamento nas redes sociais.
As imagens dela no vestido Estrela do Império, lançadas como teaser 3 dias antes, haviam gerado um volume de interações sem precedentes na história da empresa. As pessoas estão respondendo à sua autenticidade de uma forma que não antecipamos, continuou Rodrigo, com um leve sorriso de satisfação. A hashtag da Real Bride está entre os assuntos mais comentados nas redes sociais de moda. Isso é surpreendente, respondeu Juliana, genuinamente espantada. Deliberadamente, havia evitado acompanhar as redes sociais nos últimos dias, em parte por medo da reação do público, em parte para evitar mais conflitos com Felipe. Surpreendente para alguns, talvez, não para mim. Rodrigo levantou-se e caminhou até a janela. O mundo da moda está saturado de artificialidade, senhorita Moreira. Sua presença nessa campanha é como uma golfada de ar fresco em um ambiente viciado. Obrigada, Sr. Albuquerque, mas realmente não fiz nada especial. Apenas vesti o vestido e... Parou de se diminuir, interrompeu Rodrigo, virando-se para encará-la diretamente. Esse hábito de minimizar seus méritos é algo que você faz naturalmente ou é algo que aprendeu a fazer? A pergunta pegou Juliana de surpresa pela sua precisão. Era algo que Felipe sempre exigia dela, que nunca se vangloriasse, que nunca aceitasse elogios sem diminuí-los, que sempre se lembrasse de seu lugar. Eu não sei, respondeu honestamente. Sobre o gala, continuou Rodrigo, mudando de assunto ao perceber seu desconforto. Você será nossa convidada de honra. A campanha será oficialmente lançada lá, e você é fundamental para esse momento. Juliana sentiu o estômago afundar ao lembrar da conversa com Felipe na noite anterior. Quanto a isso, Sr. Albuquerque, não tenho certeza se poderei comparecer. Posso perguntar o motivo? Questionou Rodrigo, suas sobrancelhas se erguendo em surpresa. Motivos pessoais, respondeu vagamente. Seu noivo não quer que você vá. Não era uma pergunta, mas uma afirmação direta. Juliana sentiu seu rosto corar. Era desconcertante como Rodrigo parecia ler tão facilmente através de suas evasivas. Felipe acredita que eu não me sentiria confortável em um ambiente tão sofisticado, explicou hesitante. E talvez ele tenha razão. Não pertenço a esse mundo, Sr. Albuquerque. Não saberia como me comportar, o que dizer, como... Permita-me ser direto, senhorita Moreira, interrompeu Rodrigo, retornando à sua cadeira. Seu noivo está equivocado. Você não apenas pode pertencer a esse ambiente, como já demonstrou isso na sessão fotográfica. Quanto às preocupações práticas, Sofia organizará uma equipe para prepará-la para o evento. Vestuário, etiqueta, tudo o que você possa precisar para se sentir confiante. Ele fez uma pausa, estudando-a por um momento antes de continuar. Mas o mais importante é que sua presença no gala não é opcional. É uma obrigação contratual. O bônus que você recebeu incluía sua participação nesse evento. Juliana sentiu-se encurralada. Por um lado, a perspectiva do evento a assustava e certamente provocaria mais conflitos com Felipe. Por outro, precisava desesperadamente do dinheiro para o tratamento de sua mãe e não podia se dar ao luxo de quebrar um contrato com a Albuquerque Couture. Entendo, respondeu finalmente. Estarei presente, Sr. Albuquerque. Excelente. Rodrigo assentiu com satisfação. E sinta-se à vontade para trazer seu noivo, claro. Talvez ao ver você nesse ambiente, sendo admirada e respeitada por seu trabalho, ele compreenda melhor a importância do que está acontecendo aqui. A conversa que se seguiu com Felipe naquela noite foi exatamente tão tensa quanto Juliana havia antecipado. Após explicar a obrigação contratual, enfrentou uma série de acusações, desde ter escondido essa cláusula deliberadamente até estar secretamente entusiasmada com a oportunidade de se exibir para pessoas ricas. Você está mudando, Juliana, acusou Felipe, o rosto vermelho de raiva contida. Estão te transformando em alguém que não reconheço mais. Não estou mudando, Felipe, respondeu ela, embora uma voz interior sussurrasse que talvez estivesse e que talvez isso não fosse algo ruim. É apenas um evento profissional. Iremos juntos como um casal. Você verá que não é nada do que está imaginando. Após horas de discussão, Felipe finalmente cedeu, mas com uma condição. Vamos deixar bem claro para todos quem você é e de onde veio. Não quero que fique se passando por algo que não é.
Juliana assentiu, exausta demais para argumentar, mas sem entender completamente o que aquelas palavras significavam. Os dias que antecederam o gala foram um turbilhão. Conforme prometido, Sofia organizou uma equipe para preparar Juliana. Houve sessões de etiqueta social, provas de roupas, treinamento sobre os principais nomes da indústria que estariam presentes. Para surpresa de Juliana, ela absorvia tudo com naturalidade, como se uma parte sua sempre tivesse estado pronta para aquele mundo. Na noite do grande evento, o Hotel Unique, um dos mais exclusivos de São Paulo, havia sido completamente transformado para receber o gala anual da Albuquerque Couture. O imponente edifício em formato de meia-lua, projetado pelo renomado arquiteto Rui Otaki, brilhava com iluminação especial, que destacava suas curvas futuristas. Tapete vermelho, fotógrafos, celebridades e figuras influentes da moda nacional e internacional. Tudo criava uma atmosfera de glamour que intimidaria qualquer pessoa não habituada a esse universo. Juliana e Felipe chegaram em um carro providenciado pela empresa. Ela usava um vestido azul marinho especialmente desenhado por Sofia. Elegante, mas não ostensivo, destacando sua beleza natural, sem ofuscar o vestido de noiva que seria a estrela da noite. Felipe, em um terno comprado especialmente para a ocasião, parecia desconfortável e defensivo, desde o momento em que saíram do apartamento. "Lembre-se de quem você é", sussurrou ele enquanto caminhavam pelo tapete vermelho, seu braço firmemente em volta da cintura dela. "Não se deixe enganar por tudo isso." "Boa noite, senhorita Moreira." Sofia os recepcionou na entrada do salão principal. "Você está deslumbrante, e este deve ser o senhor Gomes." "Sim, meu noivo Felipe", apresentou Juliana, sentindo a tensão emanar dele em ondas. "Um prazer conhecê-lo." Sofia estendeu a mão profissionalmente. "Juliana tem sido uma revelação para nossa equipe." "Imagino", respondeu Felipe secamente, apertando brevemente a mão oferecida. "Ela sempre foi especial, mesmo quando ninguém além de mim notava." Sofia manteve o sorriso profissional, mas Juliana percebeu seu desconforto. "Bem, vocês são nossos convidados especiais esta noite. Por favor, sintam-se à vontade. Rodrigo fará um discurso em aproximadamente 1 hora, e depois teremos a revelação oficial da campanha." O salão era um espetáculo de elegância. Lustres de cristal iluminavam o ambiente decorado em tons de dourado e branco. Garçons circulavam oferecendo champanhe e canapés sofisticados. Modelos, designers, empresários e celebridades conversavam em pequenos grupos, criando um murmúrio constante pontuado por risadas ocasionais. "É como outro planeta", murmurou Juliana, impressionada com a elegância do ambiente. "Um planeta onde você não pertence", respondeu Felipe, pegando 2 taças de champanhe de um garçom que passava. "Beba, você vai precisar." Ao longo da hora seguinte, Juliana foi apresentada a dezenas de pessoas, editores de revistas de moda, influenciadores digitais, investidores da empresa. Para sua surpresa, muitos a tratavam com genuíno interesse e respeito, elogiando as imagens que já haviam visto da campanha e comentando como era refrescante ver um rosto real em uma indústria tão artificial. Felipe permanecia ao seu lado como uma sombra, inserindo-se em cada conversa, frequentemente com comentários que sutilmente diminuíam Juliana. Ela ficou tão surpresa quanto todos nós com essa oportunidade. Ou, é um mundo completamente diferente do nosso, não é, amor? Ou ainda Juliana sempre foi bonita, mesmo sem toda essa produção. Cada comentário era como uma pequena agulha inserida em sua confiança crescente. Juliana sentia-se dividida entre o orgulho pelo reconhecimento profissional que estava recebendo e a culpa por estar, de alguma forma, desafiando os limites que Felipe havia estabelecido para ela. Rodrigo observava a dinâmica à distância, notando como o sorriso de Juliana vacilava cada vez que Felipe falava, como seus olhos perdiam o brilho quando ele se aproximava após breves momentos de separação. O comportamento do noivo tornava-se progressivamente mais possessivo à medida que a noite avançava, e mais pessoas demonstravam interesse em Juliana. Finalmente chegou o momento do discurso oficial. Os convidados reuniram-se diante de um pequeno palco montado no centro do salão. Rodrigo subiu ao microfone, sua presença imponente imediatamente silenciando a multidão. "Boa noite a todos", começou ele.
sua voz ressoando clara pelo sistema de som. A Albuquerque Couture sempre se orgulhou de estabelecer tendências, não apenas segui-las. Hoje estamos dando mais um passo nessa direção. Ele fez uma pausa estratégica, seus olhos percorrendo a audiência atenta. A indústria da moda, por muito tempo, vendeu uma fantasia inalcançável. Modelos que representam menos de 1% da população mundial, ditando o que é beleza para os outros 99%. Com a campanha do Estrela do Império, decidimos mudar essa narrativa. Telões ao redor do salão começaram a exibir as primeiras imagens oficiais da campanha. Juliana, no magnífico vestido de noiva, seu olhar transmitindo uma mistura única de vulnerabilidade e força. Em vez de contratar mais uma modelo internacional, escolhemos alguém real, autêntica. Uma mulher cujo valor não está em seu currículo de passarelas, mas em sua história de vida, sua dignidade, sua capacidade de transmitir emoção genuína. Os olhos de Rodrigo encontraram os de Juliana na multidão. Juliana Moreira não é apenas o rosto desta campanha. Ela é seu coração e sua alma. Uma mulher que, apesar de todas as adversidades, manteve sua essência intacta, sua integridade inabalável. Juliana sentiu lágrimas se formando enquanto murmúrios de aprovação percorriam a plateia. Ao seu lado, Felipe endurecia visivelmente, seu braço apertando sua cintura com força crescente. Gostaria de convidar Juliana para se juntar a mim no palco, continuou Rodrigo, estendendo a mão em sua direção. Antes que ela pudesse se mover, Felipe se adiantou, segurando sua mão com força. Vamos lá, então, disse ele, praticamente arrastando-a em direção ao palco. Quando chegaram, Felipe tomou o microfone antes que Rodrigo pudesse impedi-lo, seu sorriso agora tão amplo quanto falso. Boa noite a todos, disse com uma jovialidade exagerada. Como noivo de Juliana, gostaria de acrescentar algo a esse belo discurso do Sr. Albuquerque. Rodrigo deu um passo à frente, mas Felipe já havia começado. É verdade que Juliana é autêntica. Tão autêntica que até 3 meses atrás nunca havia pisado em um lugar como este. Uma garota do Capão Redondo, filha de doméstica, que cresceu em uma casa de 2 cômodos e estudou em escola pública. Uma garota que, sem mim, provavelmente ainda estaria servindo mesas em algum boteco da periferia. O salão caiu em um silêncio atônito. Juliana sentiu como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés, a humilhação queimando em seu rosto, enquanto Felipe continuava, expondo detalhes íntimos de sua infância pobre, de suas lutas, apresentando tudo como se fosse algum tipo de história inspiradora, mas claramente com a intenção de destacar sua inadequação naquele ambiente. Então, quando o Sr. Albuquerque fala em autenticidade, é disso que ele está falando. Uma garota tão simples que provavelmente nunca havia provado champanhe antes de hoje, que não sabe diferenciar um garfo de peixe de um garfo de sobremesa sem que eu a ensine. O rosto de Juliana queimava de vergonha, enquanto lágrimas ameaçavam cair. Não era a exposição de sua origem humilde que a machucava, nunca havia se envergonhado disso, mas a maneira deliberadamente humilhante com que Felipe a apresentava, como uma curiosidade exótica, uma criatura inferior que ele, em sua generosidade, havia decidido elevar. E por isso, continuou Felipe agora com um brilho quase maníaco nos olhos, quero agradecer a Albuquerque Couture por dar a uma garota simples como Juliana essa experiência única antes de voltarmos à nossa realidade. Porque no final do dia, todos sabemos qual é o lugar de cada um, não é mesmo? O silêncio no salão era ensurdecedor. Juliana sentia-se exposta, humilhada, reduzida a nada diante de centenas de pessoas. Seu corpo tremia levemente, incapaz de reagir, paralisado pela vergonha pública. Foi então que Rodrigo se moveu. Com uma calma assustadora, aproximou-se de Felipe e, sem dizer uma palavra, tomou o microfone de suas mãos. Seus olhos, normalmente frios e calculistas, agora ardiam com uma fúria controlada, que fez Felipe recuar um passo. Senhor Gomes, disse Rodrigo, sua voz perigosamente suave, agradeço por ilustrar tão perfeitamente o ponto da nossa campanha. Ele se virou para a audiência, que observava a cena com choque e fascinação. O que acabamos de presenciar é exatamente o tipo de preconceito e elitismo que esta campanha busca combater. A ideia de que o valor de uma pessoa é determinado por sua origem, seu bairro, sua conta bancária.
Rodrigo se posicionou ao lado de Juliana, colocando-se sutilmente entre ela e Felipe. Juliana Moreira não é apenas uma garota do Capão Redondo, como seu noivo insistiu em destacar. Ela é uma mulher de integridade, inteligência e dignidade que conquistou seu espaço por mérito próprio. E sim, ela vem de um bairro da periferia, cresceu com dificuldades que muitos aqui jamais compreenderão. E isso a torna não menos, mas mais valiosa para nós. Juliana olhou para Rodrigo com espanto, as lágrimas agora correndo livremente por seu rosto. Ninguém jamais havia a defendido daquela forma, com tanta convicção, com tanto respeito. O verdadeiro propósito da moda, continuou Rodrigo, sua voz ganhando força, não deveria ser criar divisões, mas celebrar a diversidade humana em todas as suas formas. O vestido estrela do Império não está sendo apresentado por Juliana. Está sendo honrado por ela, porque a verdadeira beleza não está nas pedras ou no tecido, mas na dignidade de quem o veste. A plateia, inicialmente chocada pela cena, agora começava a aplaudir. Sofia, que havia subido ao palco durante o discurso, colocou-se ao lado de Juliana, oferecendo discretamente um lenço e apoio silencioso. Quanto ao Sr. Gomes, concluiu Rodrigo, voltando-se brevemente para Felipe, que agora parecia diminuído. Sugiro que reflita sobre o verdadeiro significado de valorizar alguém. Não é sobre estabelecer seu lugar ou limites, mas sobre reconhecer seu potencial ilimitado. Os aplausos explodiram pelo salão. Pessoas se levantaram, ovacionando não apenas o discurso, mas o que ele representava, um desafio direto ao elitismo e preconceito que permeavam silenciosamente aquele mundo. Felipe, percebendo que seu plano de humilhação havia se voltado contra ele, desceu rapidamente do palco e dirigiu-se à saída lançando a Juliana um último olhar que mesclava fúria e desprezo. Juliana permaneceu no palco, sentindo-se simultaneamente exposta e protegida. A humilhação que Felipe tentara infligir havia sido transformada por Rodrigo em um momento de afirmação de sua dignidade. Enquanto as pessoas se aproximavam para cumprimentá-la, expressando admiração e apoio, ela sentiu algo se quebrar e se refazer dentro de si, como se pela primeira vez estivesse vendo seu próprio valor através dos olhos de outra pessoa que não Felipe. A noite continuou com a campanha sendo oficialmente lançada e recebida com entusiasmo unânime. Juliana permaneceu no evento, agora sem a presença opressiva de Felipe, descobrindo que poderia sim navegar por aquele mundo com uma graça natural que surpreendia até a ela mesma. Foi apenas quando retornou ao seu apartamento, horas depois, que a realidade da situação a atingiu completamente. Felipe não estava lá, mas havia deixado um rastro de destruição. Roupas jogadas pelo chão, uma foto dela quebrada, uma mensagem rabiscada em batom vermelho no espelho do banheiro. Você escolheu seu lado. Sentada na beira da cama, Juliana chorou. Não de tristeza ou medo, mas de alívio misturado com apreensão. Havia uma sensação de liberdade nascente, mas também o conhecimento de que Felipe não aceitaria facilmente o que havia acontecido. Ele não era homem de simplesmente se afastar derrotado. Ele retaliaria, e ela sabia disso melhor do que ninguém. O que ela não poderia imaginar, enquanto tentava processar os eventos daquela noite transformadora, era que a vingança de Felipe já estava em andamento e que seria muito mais devastadora do que qualquer humilhação pública poderia ter sido. Na manhã seguinte ao gala, Juliana acordou com o toque insistente de seu celular. Ainda atordoada pelos eventos da noite anterior e pela ausência de Felipe, ela atendeu sem verificar quem ligava. Juliana, você precisa verificar as redes sociais agora. A voz urgente de Sofia a despertou completamente. O que aconteceu? Perguntou, sentando-se na cama com o coração acelerado. É melhor você ver por si mesma. Estou enviando um carro para buscá-la em 20 minutos. Venha direto para a sede da empresa. Confusa e alarmada, Juliana desligou o telefone e imediatamente abriu os aplicativos de redes sociais. O que viu a deixou paralisada de horror. Fotos dela, claramente manipuladas, estavam circulando em todas as plataformas. Imagens que sugeriam um relacionamento íntimo entre ela e Rodrigo. Algumas em situações comprometedoras, outras em cenários que ela nunca havia visitado.
Uma onda de náusea a atingiu quando percebeu a extensão do dano. As fotos haviam sido compartilhadas milhares de vezes durante a madrugada, gerando hashtags como Kiss Estrela Falsa e Escasso Noiva Oportunista. Comentários cruéis especulavam sobre como ela havia conquistado seu papel na campanha, insinuando que seu relacionamento com Rodrigo ia muito além do profissional e precederia a campanha. Com as mãos trêmulas, Juliana tentou ligar para Felipe, mas a chamada caiu direto na caixa postal. Ela sabia instintivamente que ele estava por trás daquilo. A vingança pelo que havia acontecido no gala, pela humilhação pública que ele mesmo havia provocado, mas que Rodrigo havia transformado contra ele. 20 minutos depois, ainda em estado de choque, Juliana entrou no carro enviado pela Albuquerque Couture. O motorista evitou contato visual, aumentando sua sensação de vergonha e exposição. Ao chegar à sede da empresa, foi conduzida não pela entrada principal, mas por uma lateral, evitando a pequena multidão de jornalistas e curiosos que já se aglomerava na frente do prédio. Sofia a esperava no elevador privativo, seu rosto uma máscara de preocupação profissional. A situação é grave, disse sem preâmbulos assim que as portas se fecharam. As fotos são obviamente falsas, mas a opinião pública raramente se importa com a verdade quando o escândalo é suculento. Foi Felipe, murmurou Juliana, ainda tentando processar a magnitude do ataque. Ele sempre foi bom com tecnologia, sempre falava sobre como era fácil manipular imagens. Suspeitamos disso, concordou Sofia, principalmente porque as fotos começaram a circular apenas algumas horas depois do incidente no gala. Quando chegaram ao andar executivo, Juliana foi conduzida diretamente à sala de conferências principal. Lá dentro, uma equipe de crise já trabalhava freneticamente. Advogados, especialistas em relações públicas, técnicos de informática analisando as imagens. Rodrigo estava de pé junto à janela, observando a cidade como se buscasse respostas no horizonte de São Paulo. Ao ouvir as portas se abrindo, virou-se e Juliana viu em seus olhos algo que nunca havia notado antes. Preocupação genuína, não pelos negócios ou pela reputação da empresa, mas por ela. Senhorita Moreira, ele se aproximou, mantendo um tom formal diante dos outros, mas com uma suavidade perceptível. Lamento profundamente pelo que está acontecendo. Quero que saiba que a empresa está mobilizando todos os recursos possíveis para resolver esta situação. Eu entenderia se vocês quisessem me afastar da campanha, disse Juliana, sentindo o peso da culpa, mesmo sabendo que era vítima. Isso está prejudicando a imagem da empresa e do vestido. Isso não está em discussão, interrompeu Rodrigo firmemente. Não vamos permitir que mentiras e manipulações ditem nossas decisões. O que estamos enfrentando é uma tentativa deliberada de destruir não apenas a campanha, mas sua reputação pessoal. E isso é inaceitável. Uma jovem da equipe de TI chamou a atenção de todos, apontando para uma tela onde analisava uma das imagens. Confirmado, são montagens amadoras, bem feitas para o público geral, mas qualquer especialista pode identificar as inconsistências de iluminação e perspectiva. Isso pode ajudar legalmente, mas o Tribunal da Opinião Pública raramente espera por análises técnicas, observou um dos advogados. Precisamos de uma estratégia imediata de contenção. A discussão técnica continuou, com diferentes especialistas apresentando suas avaliações e recomendações. Juliana ouvia tudo como se estivesse submersa, as vozes chegando distorcidas através de uma barreira invisível. Seu celular continuava vibrando incessantemente no bolso, notificações, mensagens, ligações de números desconhecidos. Senhorita Moreira, a voz de Rodrigo a trouxe de volta à realidade. Precisamos tomar algumas decisões práticas imediatamente. Por razões de segurança e privacidade, sugerimos que você não retorne ao seu apartamento por enquanto. Já providenciamos acomodações em um hotel discreto, com segurança. Juliana assentiu silenciosamente, a realidade de sua situação finalmente se consolidando. Em questão de horas, sua vida havia sido completamente revirada. Seu relacionamento, seu lar, sua privacidade, tudo havia sido comprometido. E o pior era saber que Felipe, a pessoa que jurara protegê-la,
era o arquiteto dessa destruição. Ah, quanto à minha mãe? Perguntou subitamente. Lembrando-se de que sua mãe, que residia em uma pequena casa no Capão Redondo e lidava com problemas de saúde, poderia estar exposta à mesma perseguição. Ela não tem ideia do que está acontecendo e não vai entender. Já enviamos uma equipe para garantir a segurança dela, respondeu Sofia, surpreendendo Juliana com essa consideração inesperada. Uma assistente social e um segurança particular estão com ela neste momento, explicando a situação de forma adequada e garantindo que ela não seja incomodada pela imprensa. Lágrimas silenciosas começaram a correr pelo rosto de Juliana. Não de desespero, mas de uma estranha mistura de gratidão e tristeza. No meio do pior momento de sua vida, encontrava-se cercada por pessoas que demonstravam mais consideração e respeito do que seu próprio noivo jamais havia demonstrado. Quanto a Felipe Gomes, continuou um dos advogados, consultando algumas anotações. Já entramos com uma medida cautelar, impedindo-o de se aproximar de você ou de fazer qualquer declaração pública sobre o caso. Também estamos coletando evidências para um processo criminal por difamação e falsificação digital. Criminal? Juliana se sobressaltou. Por mais magoada e traída que se sentisse, a ideia de Felipe enfrentando consequências tão sérias a perturbava. Eu não quero que ele seja... O que ele fez não foi apenas contra você, senhorita Moreira, interrompeu Rodrigo gentilmente. Foi uma tentativa calculada de causar danos a muitas pessoas e instituições. Há consequências para tais atos. As horas seguintes passaram em um borrão de reuniões, depoimentos, análises técnicas e discussões estratégicas. No final da tarde, Juliana foi discretamente conduzida a um hotel boutique em Pinheiros, um bairro afastado do centro financeiro. O apartamento reservado para ela era elegante e confortável, mas se sentia como uma prisão dourada, um refúgio necessário de um mundo que, de repente, parecia hostil e ameaçador. Naquela noite, sozinha no quarto de hotel, Juliana finalmente permitiu-se sentir toda a extensão do golpe. O choro, inicialmente contido e silencioso, transformou-se em soluços profundos que pareciam vir do âmago de seu ser. Não era apenas a humilhação pública ou a invasão de privacidade que a devastavam, mas a compreensão tardia de que havia vivido por anos em um relacionamento baseado em controle e manipulação, confundindo possessividade com amor, dominação com cuidado. Enquanto isso, em seu escritório na Albuquerque Couture, Rodrigo trabalhava incansavelmente, coordenando pessoalmente cada aspecto da resposta à crise. Para alguém conhecido por delegar e manter distância emocional de problemas, seu envolvimento direto surpreendia até mesmo seus colaboradores mais próximos. Você deveria ir para casa descansar, sugeriu Sofia entrando no escritório após a maioria dos funcionários já ter saído. A equipe jurídica está avançando, os especialistas em TI estão rastreando a origem das imagens e a assessoria de imprensa está preparada para a nossa coletiva de amanhã. Ainda há muito a fazer, respondeu Rodrigo, sem desviar os olhos da tela do computador, onde analisava relatórios preliminares. Sofia observou seu chefe por um momento, reconhecendo algo diferente em sua postura, em seu olhar, em sua determinação quase obsessiva. Isso vai além da reputação da empresa ou do sucesso da campanha, não é? Perguntou cuidadosamente. Rodrigo finalmente desviou o olhar da tela, encarando sua diretora criativa com uma expressão que raramente demonstrava. Vulnerabilidade. Eu a coloquei nessa situação, Sofia. Foi minha decisão impulsiva usar Juliana na campanha, sabendo que isso a exporia a um mundo para o qual ela não estava preparada. Ela tinha escolha, argumentou Sofia, e foi uma decisão profissional, não pessoal. Foi? Questionou Rodrigo mais para si mesmo do que para Sofia. Tenho refletido sobre isso nas últimas semanas. O que me levou a escolhê-la naquele dia? Por que insisti tanto quando você e toda a equipe se opuseram? Havia algo nela, uma autenticidade, uma dignidade natural que me atraiu de uma forma que ainda não compreendo totalmente. Sofia sorriu levemente, reconhecendo o que Rodrigo parecia relutante em admitir até para si mesmo. Ela te afetou. A mulher que conseguiu o que centenas de modelos, socialites e empresárias tentaram por anos, capturar a atenção genuína de Rodrigo Albuquerque.
Rodrigo não respondeu diretamente, voltando seu olhar para a janela que mostrava a cidade iluminada. Ela não merece isso, Sofia. O que aquele homem fez, a maneira como ele a tratava, como se ela fosse uma propriedade, algo a ser controlado e diminuído constantemente. E agora isso. É repulsivo. E você quer protegê-la, completou Sofia, não como uma pergunta, mas como uma constatação. Quero justiça, corrigiu ele. Quero que ela possa caminhar de cabeça erguida novamente sem vergonha ou medo. Quero que o mundo veja o que eu vi nela desde o primeiro momento. Força, dignidade e integridade. Sofia sorriu novamente, desta vez com genuína aprovação. Então vamos garantir isso. Mas primeiro, você precisa descansar. Amanhã será um dia decisivo. A manhã seguinte trouxe novos desafios. As fotos falsas haviam se espalhado ainda mais, gerando manchetes sensacionalistas e debates acalorados nas redes sociais. A imprensa especializada em moda, inicialmente cética, começava a questionar a autenticidade da campanha Real Bride, sugerindo que tudo poderia ter sido uma estratégia de marketing elaborada que saiu do controle. No hotel, Juliana recebia atualizações constantes de Sofia. Sua mãe havia sido transferida temporariamente para um apartamento seguro, com acompanhamento médico para garantir que o estresse da situação não agravasse sua condição de saúde. A medida cautelar contra Felipe havia sido concedida e ele estava proibido de se aproximar dela ou de fazer declarações públicas sobre o caso. Por volta das 10 da manhã, enquanto Juliana tentava distrair-se assistindo a um programa qualquer na televisão, alguém bateu à porta. O segurança designado para sua proteção anunciou que Rodrigo Albuquerque havia chegado e pedia para vê-la. Juliana hesitou. Não havia se preparado para um encontro. Estava vestindo roupas simples de hotel, sem maquiagem, os olhos ainda inchados de chorar. Diga a ele que preciso de alguns minutos, respondeu correndo para o banheiro, para ao menos lavar o rosto e tentar parecer minimamente apresentável. Quando finalmente abriu a porta, encontrou Rodrigo em pé no corredor, vestindo não seu habitual terno impecável, mas calças jeans escuras e uma camisa azul simples. Parecia mais acessível, menos intimidador, quase humano. Senhorita Moreira, ele cumprimentou com uma formalidade que contrastava com sua aparência mais casual. Espero não estar incomodando. Não, por favor, entre. Ela gesticulou para que ele entrasse, consciente da simplicidade de suas próprias roupas e da intimidade estranha da situação. Estar sozinha em um quarto de hotel com o homem que, segundo as fotos falsas, seria seu amante secreto. Como se lesse seus pensamentos, Rodrigo manteve uma distância respeitosa, permanecendo próximo à janela enquanto ela se sentava na beira da cama. Tenho novidades importantes, começou ele, seu tom direto, mas gentil. Nossa equipe de tecnologia conseguiu rastrear a origem das fotos falsas. Como você suspeitava, todas foram criadas e distribuídas a partir do computador pessoal de Felipe Gomes. Juliana assentiu silenciosamente. Não era uma surpresa, mas a confirmação ainda doía. Além disso, continuou Rodrigo, descobrimos algo ainda mais perturbador. Parece que ele vinha coletando imagens suas há anos, sem seu conhecimento, arquivando-as em pastas organizadas por datas e locais. Um arrepio percorreu a espinha de Juliana. A invasão de privacidade era ainda mais profunda do que imaginara. Nossos advogados estão com todas as evidências necessárias para proceder com ações criminais, mas antes disso, Rodrigo fez uma pausa, aproximando-se alguns passos. Quero discutir com você nossa estratégia pública. Estratégia pública? Sim. Em algumas horas, daremos uma coletiva de imprensa. Como figura central desse escândalo fabricado, sua presença seria extremamente poderosa, mas entenderei completamente se preferir se manter afastada. Juliana ponderou por um momento. A ideia de enfrentar câmeras, jornalistas, o escrutínio público depois de tudo o que havia acontecido era aterrorizante. Mas permanecer escondida, como se tivesse algo a esconder, parecia ainda pior. Eu irei, decidiu finalmente. Se isso ajudar a esclarecer a verdade, quero estar presente. Rodrigo sorriu levemente, um gesto raro que transformava seu rosto normalmente austero.
Sua coragem continua me surpreendendo, senhorita Moreira. Algo na maneira como ele a olhava, com admiração genuína, sem condescendência ou segundas intenções, fez com que Juliana se sentisse vista de uma forma que nunca havia experimentado antes. Preciso fazer uma pergunta pessoal, disse Rodrigo, subitamente mais sério. Seu relacionamento com Felipe, ele sempre foi assim? Controlador, manipulador? A pergunta pegou Juliana desprevenida pela sua diretividade. Por um momento, considerou defender Felipe, minimizar o comportamento dele como sempre fizera, por hábito. Mas algo havia mudado dentro dela. Sim, admitiu finalmente, tanto para Rodrigo quanto para si mesma. No começo, confundi possessividade com amor, ciúme com cuidado. Ele sempre dizia que eu deveria ser grata por ele me elevar, por me dar uma vida melhor do que eu teria sozinha. E eu acreditei, porque sempre me senti inadequada. Inadequada, repetiu Rodrigo, agora sentando-se na única poltrona do quarto, mantendo ainda uma distância respeitosa. Você que demonstrou mais dignidade e integridade em algumas semanas do que muitas pessoas em toda uma vida. Juliana sorriu tristemente. Crescer na periferia de São Paulo, sendo filha de empregada doméstica, te ensina desde cedo que existem lugares aos quais você não pertence, sonhos que não são para você. Felipe parecia ser minha chance de acessar um mundo diferente, mas o preço era aceitar suas definições sobre quem eu era e quem poderia ser. Rodrigo a observou por um longo momento, como se estivesse realmente vendo-a pela primeira vez. Não a recepcionista, não a modelo da campanha, mas a mulher complexa por trás desses papéis. Conheci muitas pessoas poderosas em minha vida, senhorita Moreira. Bilionários, políticos, celebridades. Poucas demonstraram a força interior que vejo em você. O verdadeiro poder não está em controlar os outros, mas em manter sua integridade mesmo quando tudo conspira para quebrá-la. As palavras tocaram Juliana profundamente, reverberando em espaços dentro dela que haviam sido silenciados por anos de críticas e diminuição constantes. Obrigada, respondeu simplesmente, incapaz de articular a complexidade de emoções que sentia. Rodrigo consultou o relógio discretamente. A coletiva será às 14h, no auditório principal da empresa. Sofia enviará uma equipe para ajudá-la a se preparar, se você estiver confortável com isso. Estou, confirmou Juliana, sentindo uma determinação crescente. Não vou me esconder como se tivesse algo a esconder. Quando Rodrigo se levantou para sair, parou brevemente à porta. Uma última coisa, senhorita Moreira. Independentemente do resultado desta situação, quero que saiba que seu lugar na Albuquerque Couture está garantido. Não apenas como recepcionista, mas em qualquer função para a qual você deseje se desenvolver. Pessoas com seu caráter são raras em nosso meio. Horas mais tarde, o auditório da Albuquerque Couture estava lotado. Jornalistas de veículos nacionais e internacionais, influenciadores digitais, representantes da indústria da moda, todos aglomerados para o que havia sido anunciado como um esclarecimento oficial sobre a controvérsia do Estrela do Império. Nos bastidores, Juliana ajustava nervosamente o conjunto azul marinho profissional que a equipe de Sofia havia escolhido. Elegante e discreto, projetando confiança sem ostentação. Seu cabelo havia sido arrumado em um coque simples, a maquiagem era natural, destacando seus olhos e minimizando os sinais de noites mal dormidas. Você está pronta? Perguntou Sofia, aproximando-se com um tablet, onde acompanhava as últimas atualizações. Acho que sim, respondeu Juliana, respirando profundamente. E Felipe, alguma notícia? Ele foi localizado em um hotel no interior, tentando sair do estado. A polícia já o deteve para interrogatório, com base nas evidências que apresentamos. Juliana assentiu, sentindo um misto de alívio e tristeza. Apesar de tudo, havia uma parte dela que lamentava como tudo havia terminado. Não apenas o relacionamento, mas a exposição pública de alguém que, apesar de seus erros graves, havia feito parte de sua vida por anos. Rodrigo juntou-se a elas impecável em seu terno cinza escuro. Seu rosto estava sério, concentrado, mas seus olhos, ao encontrarem os de Juliana, transmitiram uma mensagem silenciosa de apoio e admiração. O formato será simples, explicou ele.
Primeiro apresentarei os fatos e as evidências técnicas da falsificação das imagens. Depois, se você estiver confortável, pode fazer uma breve declaração pessoal. Não é obrigatório, Juliana. Sua presença já diz muito. Era a primeira vez que ele a chamava pelo primeiro nome, e o gesto não passou despercebido por nenhum dos dois. Quero falar, confirmou ela. Não apenas sobre as fotos falsas, mas sobre relacionamentos abusivos, sobre como mulheres são silenciadas, diminuídas. Se minha experiência puder ajudar outras pessoas a reconhecerem sinais de abuso emocional, vale a exposição. Rodrigo assentiu com evidente aprovação. Seguiremos seu exemplo de coragem, então. Quando finalmente subiram ao palco, enfrentando o clarão das câmeras e o murmúrio da multidão, Juliana sentiu um medo momentâneo, mas bastou um olhar para Rodrigo ao seu lado, não como seu chefe ou protetor, mas como alguém que realmente acreditava nela, para que encontrasse a força necessária. A coletiva começou com Rodrigo apresentando as evidências técnicas de forma metódica e irrefutável. Especialistas em análise de imagem explicaram detalhadamente como as fotos haviam sido manipuladas, apontando inconsistências de iluminação, perspectiva e contexto. Um representante da equipe jurídica detalhou as ações legais que estavam sendo tomadas contra Felipe Gomes, incluindo a acusação formal de difamação, falsificação digital e perseguição. Quando chegou o momento de Juliana falar, um silêncio expectante tomou conta do auditório. Ela se aproximou do microfone, as mãos ligeiramente trêmulas, mas a voz firme. Meu nome é Juliana Moreira. Até algumas semanas atrás, eu era apenas uma recepcionista temporária na Albuquerque Couture, tentando ganhar o suficiente para ajudar no tratamento médico da minha mãe. Hoje estou diante de vocês como vítima de uma vingança cruel, perpetrada por alguém que afirmava me amar. Ela fez uma pausa, buscando as palavras certas. As fotos que circularam são falsas, como já foi tecnicamente comprovado, mas o dano que causaram é real. Minha privacidade foi violada, minha reputação foi atacada, minha integridade foi questionada. Tudo porque ousei me libertar de um relacionamento controlador e abusivo. Sua voz ganhou força à medida que continuava, cada palavra parecendo libertá-la um pouco mais. Por anos, acreditei que não merecia mais do que migalhas de respeito, que deveria ser grata por qualquer atenção recebida, que meu valor era determinado pela aprovação de outra pessoa. Hoje, diante de vocês, digo que essa mentira termina aqui. Jornalistas anotavam freneticamente. Câmeras focavam em seu rosto determinado, capturando o momento em que uma mulher reclamava publicamente sua dignidade. Não sou apenas a modelo de uma campanha ou a vítima de um escândalo. Sou uma mulher inteira, com histórias, sonhos e valor próprio. E a mesma dignidade que reivindico para mim, desejo para todas as pessoas que se encontram presas em relacionamentos onde são constantemente diminuídas e controladas. Juliana virou-se brevemente para Rodrigo, que a observava com evidente admiração, antes de concluir. Agradeço a Albuquerque Couture não apenas por me defender neste momento difícil, mas por ter visto valor em mim quando nem eu mesma conseguia enxergá-lo. A verdadeira beleza não está em vestidos caros ou campanhas publicitárias, mas na capacidade de nos mantermos fiéis a nós mesmos, mesmo quando o mundo tenta nos quebrar. Os aplausos começaram espontaneamente, crescendo até se transformarem em uma ovação. Jornalistas se levantavam, câmeras clicavam incessantemente, capturando o momento em que o que deveria ter sido um escândalo devastador transformava-se em uma poderosa história de superação e dignidade. Nas semanas que se seguiram, a vida de Juliana transformou-se completamente. A campanha do Estrela do Império, longe de ser prejudicada pelo escândalo, ganhou uma dimensão muito maior. Não era mais apenas sobre um vestido de noiva luxuoso, mas sobre autenticidade, superação e redefinição do conceito de beleza na indústria da moda. Felipe foi formalmente indiciado por seus crimes, embora Juliana tenha optado por um acordo que incluía tratamento psicológico obrigatório em vez de pena de prisão. Vingança não cura, ela explicou quando questionada sobre sua decisão. Espero que ele encontre um caminho melhor, assim como eu encontrei o meu. Quanto a Albuquerque Couture, Rodrigo implementou uma mudança significativa após o incidente.
Um novo departamento foi criado dentro da empresa, o Programa Estrela Real, dedicado a identificar e apoiar mulheres em situações vulneráveis, oferecendo não apenas emprego, mas treinamento profissional e suporte psicológico. Quero que você lidere esse programa, propôs ele a Juliana em uma tarde ensolarada, enquanto caminhavam pelo Parque Ibirapuera após um almoço de trabalho. Ninguém compreende melhor a missão do que você. Juliana parou, surpresa com a oferta. Mas não tenho experiência em gestão nem formação adequada. Você tem algo muito mais valioso, experiência vivida e empatia genuína, respondeu Rodrigo. O restante pode ser aprendido. Já providenciamos uma bolsa para que você complete sua graduação em serviço social, se estiver interessada. Lágrimas de emoção surgiram nos olhos de Juliana. A ideia de transformar sua própria dor em algo positivo, de ajudar outras mulheres a encontrarem sua força interior, ressoava profundamente com ela. Eu adoraria, respondeu simplesmente, sentindo como se um novo capítulo de sua vida estivesse começando. Enquanto continuavam caminhando pelo parque, um silêncio confortável se estabeleceu entre eles. Não era mais a dinâmica de chefe e funcionária, nem de salvador e vítima, mas algo muito mais equilibrado e genuíno. Duas pessoas que haviam atravessado uma tempestade juntas e descoberto algo valioso no processo. Sabe, nunca agradeci adequadamente, disse Juliana finalmente. Você arriscou a reputação de sua empresa para me defender. Isso significou muito para mim. Rodrigo sorriu, um gesto que se tornava cada vez mais natural para ele. Não foi apenas sobre defendê-la, Juliana. Foi sobre defender o que é certo, sobre reconhecer que algumas coisas são mais importantes que negócios ou lucros. Você me ensinou isso. Eu? Perguntou ela, genuinamente surpresa. Sim, você. Por toda a minha vida, medi sucesso em termos de conquistas materiais, controle e poder. Observá-la enfrentar aquela situação impossível com tanta dignidade me fez questionar muitas das minhas prioridades. Eles pararam próximos ao lago, observando os cisnes que deslizavam graciosamente pela água. Havia uma nova intimidade entre eles, nascida não de atração física ou conveniência, mas de respeito mútuo e admiração genuína. Acho que ambos aprendemos muito nos últimos meses, refletiu Juliana. Eu descobri minha própria força. E você? Eu descobri que há formas de poder que não envolvem controlar os outros, completou Rodrigo. E que às vezes a verdadeira força está em permitir-se ser vulnerável. Seus olhares se encontraram, comunicando sem palavras o que ambos começavam a sentir. Não uma paixão impulsiva ou uma atração baseada em poder e submissão, mas algo mais profundo, mais autêntico, construído sobre alicerces de respeito e crescimento mútuo. Podemos ir com calma, sugeriu Rodrigo, como se lesse seus pensamentos. Não há pressa nem expectativas, apenas duas pessoas descobrindo quem realmente são, longe de papéis impostos ou relacionamentos tóxicos do passado. Juliana sorriu, sentindo uma leveza que não experimentava há anos. Gosto dessa ideia. Um passo de cada vez. Um passo de cada vez, repetiu ele, estendendo a mão em um gesto que oferecia companhia, não possessão. Juliana aceitou a mão oferecida e juntos continuaram caminhando pelo parque. Duas pessoas em processo de reconstrução, descobrindo que às vezes os relacionamentos mais fortes nascem não de conto de fadas ou paixões avassaladoras, mas da coragem de enfrentar verdades difíceis e da disposição de crescer através delas. 6 meses depois, o programa Estrela Real já havia impactado dezenas de mulheres em situações vulneráveis. A sede da Albuquerque Couture havia sido parcialmente reestruturada para incluir um centro de treinamento profissional, uma creche para mães solteiras e um espaço de acolhimento para vítimas de relacionamentos abusivos. Juliana, agora cursando o serviço social enquanto dirigia o programa, havia se tornado um símbolo de resiliência e transformação. Sua história inspirava outras mulheres a reconhecerem sinais de abuso e a buscarem ajuda. Sua mãe, completamente recuperada graças ao tratamento que o novo salário de Juliana havia possibilitado, agora trabalhava voluntariamente no programa, compartilhando sua própria experiência de superação. Quanto a Rodrigo e Juliana, seu relacionamento evoluía naturalmente, sem pressa,
construído sobre bases de respeito mútuo e admiração genuína. Não moravam juntos, não havia planos imediatos de casamento, apenas dois adultos conscientes, descobrindo dia após dia que o verdadeiro amor não se manifesta em grandes gestos dramáticos ou declarações apaixonadas, mas na consistência diária de respeito, apoio e crescimento conjunto. Em uma tarde particularmente significativa, Juliana conduzia uma sessão de grupo com mulheres recém-acolhidas no programa quando notou Rodrigo observando discretamente da porta. Concluindo a atividade, aproximou-se dele com um sorriso curioso. "Algum problema?" perguntou. "Nenhum", respondeu ele, seus olhos refletindo algo que parecia muito com admiração. "Apenas observando você em seu elemento. É inspirador ver como você transformou sua própria dor em algo tão poderoso e positivo." Juliana sentiu o familiar calor que a presença dele provocava, não a ansiedade sufocante que sentia com Felipe, mas uma sensação de segurança e parceria. "Tudo isso só foi possível porque alguém acreditou em mim quando nem eu mesma acreditava", respondeu ela, segurando brevemente a mão dele. Naquele momento, cercados por mulheres reconstruindo suas vidas, em um espaço criado pela transformação de ambos, Rodrigo e Juliana compreenderam que haviam encontrado algo muito mais valioso que uma história de amor convencional. Haviam descoberto uma parceria baseada em crescimento mútuo, respeito profundo e a coragem de quebrar ciclos destrutivos. O vestido estrela do império, que havia iniciado toda aquela jornada, agora ocupava um lugar de honra no saguão da empresa, não apenas como produto de luxo, mas como símbolo de uma transformação muito maior que havia ocorrido. Não era mais apenas um vestido de noiva, mas um lembrete de que verdadeira beleza nasce da autenticidade e que relacionamentos genuínos são construídos não sobre dependência ou controle, mas sobre a liberdade de sermos nossa melhor versão. Em uma sociedade obcecada por contos de fadas e finais perfeitos, Rodrigo e Juliana ofereciam uma narrativa diferente, a de duas pessoas imperfeitas, marcadas por experiências difíceis, que escolhiam conscientemente construir algo novo, dia após dia, baseado não em fantasias românticas, mas em verdade, crescimento e respeito mútuo. E talvez, refletiam ambos enquanto observavam o impacto positivo de suas escolhas se espalhando como ondas, essa fosse a história de amor mais revolucionária de todas.